Oi, gente, tudo bom? Agosto está se encerrando e com ele se encerra também a campanha do Agosto Dourado. Agosto Dourado, para quem não sabe, é uma campanha de apoio ao aleitamento materno. E eu, como apoiadora e praticante do aleitamento materno, queria deixar aqui registrada a minha experiência com a amamentação. Eu sou mãe do Guilherme, amamentei o Guilherme exclusivo até 6 meses e continuo amamentando ele em livre demanda. Quando ele quer, ele mama. E eu vou começar aqui esse primeiro vídeo com o meu relato de amamentação. Sim, um relato de amamentação. Eu vou contar como foi a minha experiência no início da amamentação. Bom, quando eu estava grávida, eu não preparava meus mamilos para amamentar. Muita gente aí passa a bucha vegetal, passa a toalha, pega a seringa para formar o bico quando não tem. E na verdade não é necessário fazer essas coisas. Segundo aos meus estudos, o que eu li, ao que eu assistia, não era necessário fazer isso. E assim eu segui a recomendação. E o que era recomendado? Tomar sol. Eu tomava muito sol todos os dias. Bom, passando a gestação, na verdade no final da gestação, eu fui a uma consultoria com a consultora de amamentação, no qual eu fechei um pacote de consultoria. Eu fui no consultório, ela me explicou várias coisas, algumas coisas eu já tinha lido, já tinha visto, já tinha assistido, e outras não. Inclusive, uma coisa que eu não sabia era como fazer uma ordenha manual. Ela me explicou direitinho, me ensinou, e ficou marcado para ela ir me encontrar na maternidade quando eu tivesse bebê. Então, já passada a gestação, na maternidade, no dia que eu tive Guilherme, ele nasceu às 8h53 da manhã, dia 20 de agosto de 2019, e eu fiquei lá, ele foi levado, eu tive cesariana, e eu fiquei lá no quarto, na sala de cirurgia, para depois ser levada para o quarto de espera, depois esperar, passar aquela questão da anestesia e tal, para depois ser levada para o quarto. E ele nasceu 8h53 e eu só fui pro quarto 1h da tarde. E aí já começa a minha frustração com a amamentação. Porque assim, é muito importante a primeira hora de vida do bebê ele mamar. Inclusive, tinha esse aviso na porta do berçário, onde ele estava. Meu esposo leu isso. E eu fiquei muito, muito triste com a maternidade em relação a isso. Eu só fui pro quarto 1h da tarde. Minha anestesia passou e eles demoraram muito para me levar pro quarto. Eu não sei o que tinha acontecido. Eu tava sentindo muita dor e tava ansiosa para ver Guilherme e não me preocupei em procurar saber o porquê que eu não tava no quarto ainda. Eu só ficava pensando no bebê e perguntava por eles, sabe? E a dor me incomodava muito. Inclusive, eu senti dor depois do parto até um longo período de dias, mas isso aí é outro assunto. E aí, quando o Guilherme chegou no quarto, eu não soube o que fazer, porque simplesmente as enfermeiras deixaram ele lá no quarto e eu na cama, morrendo de dor, não sabia o que fazer com o bebê. Eu sei que ele foi mamar quase 2h da tarde. Imagina, se é muito importante o bebê mamar na sua primeira hora de vida, imagine quantas horas ele ficou, né? De 9 horas até quase 2h da tarde sem mamar. Minha primeira frustração. Nisso, quando eu botei ele na minha mama, no meu peito, eu não tinha posição boa pra mim, porque eu tava sentindo muitas dores mesmo. Eu não conseguia ter uma posição confortável pra dar mama pra ele. E dava mama de qualquer jeito, ou seja, do jeito errado. Porque na maternidade mesmo, o meu mamilo feriu muito, porque eu não soube colocar Guilherme pra fazer uma pega correta. A enfermeira vinha e botava ele na pega correta, só que saía depois. E aí eu com dor, eu procurava uma posição para meu corpo ficar confortável, para não ficar sentindo dor. E não uma posição para amamentar ele direito. Direito que eu digo com a
para ele continuar com a pega correta. Porque para quem não sabe, para a amamentação ter sucesso, o bebê precisa, e é muito importante, fazer a pega correta do seu mamilo. Eu vou deixar aqui em cima uma ilustração de como é uma pega correta. Você clica aqui que você vai ter um link e você vai assistir ao vídeo de uma pega correta, se você ainda não sabe como é. E para a pega correta acontecer, ele tem que abocanhar toda a auréola do peito. E ele só abocanhava o meu bico. Nisso já foi feito várias fissuras no primeiro dia de amamentação. No segundo dia, no final da tarde, a consultora foi até lá. E nisso, Guilherme, no primeiro dia, né? Aí ela só foi no outro dia. Durante a noite, Guilherme chorava muito, muito. E com fome, porque ele não estava com a pega correta. Bebê, quando não está com a pega correta, ele não consegue fazer a sucção nutritiva, para nutrir mesmo, né? Para encher a barriguinha. E ele chorava muito, e aí apelei pela fórmula, né? Pedi para trazer a fórmula pro bebê, porque ele estava chorando. Nisso já começaram os pitacos dizendo que eu não tinha leite. Só que eu não aceitava isso de não ter leite, porque entrava uma enfermeira, fazia a ordenha manual e via que eu tinha muito leite e dizia isso pra mim. Então as pessoas que não eram profissionais diziam que eu não tinha, e as profissionais diziam que eu tinha muito leite. Então eu tinha que acreditar nas profissionais, não é? E também eu tava vendo que eu tava peito grande, cheio, duro. Enfim, a consultora chegou e conseguiu botar Guilherme pra mamar. Conseguiu botar Guilherme pra mamar. Guilherme mamou direitinho, do jeito que ela falou. Porém, eu já tava em prantos, chorando, porque cada vez que ele vinha mamar, era uma dor muito forte que eu sentia. Eu já tava ali com dores da cesariana e comecei a ter dores nos mamilos também. E o bebê precisa mamar, né, de 2 em 2 horas. E então eu não tipo assim, eu não tinha forças mais. Aí eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. E vim pra casa. Fui pra casa, acho que eu fiquei 2 dias no hospital, fui pra casa. Em casa, a questão da amamentação continuou igual. Guilherme continuou com a pega incorreta. Ele, sinceramente, assim, ele tinha uma força, uma sucção. Parecia uma navalha cortando o meu bico do peito. E foi isso que aconteceu, ele cortou meu bico do peito, gente. Eu assisti um vídeo de uma blogueira comentando sobre a amamentação dela, que em algumas consultorias de amamentação disseram que ela não tinha condições de perder um bico. E tem sim, gente, eu perdi o bico do meu peito, porque Guilherme tinha muita força. E assim, à medida que ele mamava, ele puxava o bico do peito, ele cortava. Ele cortou o bico do peito, eu fiquei só com um buraco de sangue, assim, na carne, assim. Desculpe pra quem não tá preparado pra ouvir essas coisas, mas realmente ficou na carne viva, meu peito. E aí ele mamava, e quando abria a boquinha chorando, eu só via sangue dentro da boca dele. Eu me desesperava muito, eu chorava muito, porque na verdade eu sentia meu corpo assim, sabe, parecia que tava mutilando meu corpo, dilacerando meu peito. Então, cada vez que ele vinha mamar, era um desespero pra mim. Um desespero porque eu sentia uma dor muito forte. O mamilo é uma parte muito sensível, né? Então, assim, eu nunca sofri tanto na minha vida quanto foi nessa questão da amamentação, porque eu já tava sentindo muitas dores da cesariana, e aí vinha a hora de amamentar meu filho, e eu sabia que aquilo ali tinha que acontecer, porque ele tinha que estar alimentado. Enfim, Guilherme chorava de 30 em 30 minutos. Eu não esperava nem mais de 2 horas, porque ele chorava muito. Então, a forma de acalmar ele só era no peito. Então, toda hora de 30 em 30 minutos eu botava ele no peito. Só que o peito continuava todo ferido. E não tinha pomada que resolvesse. Aí, lembra que eu fiz a consultoria com a consultora foi na maternidade, a consultora também veio aqui em casa. Nas visitas aqui em casa, ela viu que eu usava sutiã.
Mesmo com o peito todo machucado, eu tava usando o sutiã e a camisola. O que acontecia? O sutiã, ele grudava na ferida. E toda vez que eu ia dar mama, eu puxava o sutiã e grudado assim, e soltava assim da carne. Ah, era outra dor que eu sentia. Aí ela me ensinou a fazer uma rodilha, tipo assim, pega a fralda e faz assim, ó. Tipo aquelas coisas que botava na cabeça pra levar balde, essas coisas. Aí botava aqui pro bico do peito respirar e o sutiã não encostar. Só que no meu caso não resolvia. Eu botei a rodilha, botei o sutiã e continuava grudando. E o que aconteceu? Eu peguei e fiquei sem sutiã. Eu andava com os peitos livres na casa. Porque assim, se aquilo tava prejudicando, eu ia estar usando por quê? Tanto que quando vinha uma visita aqui em casa, eu ficava, nossa, que tristeza. Ai, por que já chegou alguém? Porque eu tinha que vestir a roupa, eu tinha que vestir o sutiã, eu tinha que vestir a camisola. E porque a camisola de amamentação tem os buracos, né, pro peito ficar fora pro bebê a mamar. E aí eu deixava aqueles buraquinhos assim abertos para o peito respirar. Essa foi a primeira dica. E foi o que ajudou. Desculpa. Foi o que ajudou meu peito. Começou a ajudar meu peito. Mas ainda assim, quando a consultora vinha aqui, a pega de Guilherme ficava boa. Quando ela ia embora, ficava horrível. Porque eu não tinha posição pra deixar ele, pra ficar confortável, pra dar mama. Eu tava sentindo dores. Mais uma vez eu relato isso, né? Tava sentindo dores. E aí, ela ia embora. Meu problema se resolvia naquela hora e depois voltava tudo de novo. E eu, mãe de primeira viagem, não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Porém, aí, nesse caso, ela já tinha vindo uma vez em casa, ela tinha mais 3 visitas pra vir, pra fazer. Nisso, ela trouxe o laser. Na visita seguinte, ela trouxe o laser. Aí, o que acontecia comigo? Antes de usar o laser, Guilherme tirava cicatrizava, aí Guilherme vinha e tirava a casca. Ficava em carne viva novamente. Vinha e tirava. Gente, era um sofrimento, porque eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que desistir, dói demais. Mas por outro lado eu pensava, não, eu preciso amamentar meu filho. Eu sei da importância da amamentação. Eu sei quanto é importante pra ele, quanto é importante pra mim também, pra minha recuperação. Ai, meu Deus, eu preciso amamentar meu filho. Eu vou suportar. E seguia lá, firme e forte. E eu não sei de onde eu tirei tanta força pra amamentar Guilherme, porque doía bastante, doía muito. E aí, como eu disse, fazia a casca, ele vinha e tirava a casca. Aí, na visita seguinte da consultora, ela trouxe o laser. Gente, foi minha salvação. Foi minha salvação o laser. Quando aquela mulher usava o laser, parecia que todas as dores sumiam. Todas as dores sumiam, parecia que meu peito estava totalmente cicatrizado. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo uma posição melhor para colocar Guilherme. E parei de usar a pomada. A pomada lanolina, quando eu botava, que o bebê vinha mamar, a boca do bebê ficava escorregando. Ele não tinha uma sucção efetiva, ele não tinha uma pega correta. E aí, toda vez que escorregava, mais a pega ficava incorreta. Então, eu parei de usar a pomada, deixei meus peitos livres e fiz a laser terapia. Fazendo essas 3 coisas aqui, meus seios melhoraram 100%. 100%. Enfim, fiz todas as minhas sessões de laser. A consultora foi maravilhosa. Um beijo, Rafa, pra você. Uma consultora... Por isso que eu digo, gente, informação e apoio é fundamental. É fundamental mesmo. Você não precisa de gente dizendo que seu leite não é suficiente pro seu filho. Você não precisa de gente dizendo que o seu leite é fraco, porque nada disso... Nem leite fraco existe. Não existe leite fraco. E que o leite não é suficiente, isso é uma questão de clínica. Se eu sei que uma profissional tá me dizendo que eu tenho leite e uma pessoa tá do meu lado dizendo que eu não tenho,
que não é profissional, eu tenho que acreditar na pessoa que é profissional e procurar o melhor pra mim. Se eu quero continuar com a amamentação, eu vou acreditar em quê? Na ciência, vou acreditar nos estudos e vou procurar as formas corretas de seguir com aquela amamentação, certo? O que foi que eu fiz? Eu tinha todos os motivos para desistir da amamentação de Guilherme. Todos os motivos. Eu estava com dores de cesariana, eu estava com dor no mamilo, meu mamilo estava extremamente dolorido, extremamente ferido. Eu não vou nem dizer que estava com fissuras, ele estava com ferida, meu peito estava na carne viva e doía bastante, bastante mesmo. Então, a dor do mamilo é a segunda causa de desmame precoce, que muitas mães não conseguem realmente amamentar. Dói muito, gente, dói muito. Só que assim, eu queria muito também. Então, o que eu tinha que fazer? Procurar de uma forma melhor, né? Procurar colocar meu bebê para mamar correto, porque ele não tava mamando correto por conta das minhas dores. Eu tava procurando uma posição confortável para mim e não para nós. Parei, refleti, coloquei a pega de Guilherme correta e assim seguimos. Mas como eu disse, né? O peito, ele é muito sensível, o mamilo, ele é uma região muito sensível, ele fica protegido o tempo todo. E eu acho que eu fiquei com o mamilo sensível até 3 meses de vida de Guilherme. 3 meses de vida era aquela questão. Ai, meu Deus, e agora é hora de amamentar. Vamos lá. Eu colocava ele no peito. Eu sempre pensava assim comigo: isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Sempre quando passava, por exemplo, passava as dores da cesariana, ufa, passou. Aí vinha a questão da amamentação. Eu falei: ó, lembra que as dores da cesariana passaram? Essa fase também vai passar. Aí eu botava ele pra mamar. E assim, gente, passou. Foram 3 meses, mas passou. Depois ficou aquela fase gostosa da amamentação, aquela ligação maravilhosa. Eu não sabia amamentar deitada, aprendi a amamentar deitada para descansar mais um pouco. E é isso, gente. O início da minha amamentação foi assim, muito conturbada mesmo. Mas eu consegui. Nós conseguimos, eu e meu filho. Eu não desisti, eu pedi forças a Deus, eu pedi ajuda a um profissional, eu tive rede de apoio, meu marido me ajudou bastante também, minha mãe. E é isso, o que você precisa mesmo é de informação e rede de apoio para te apoiar a amamentar, tá bom? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no direct. Você que tá aí gravidinha ou que você teve bebê recentemente. E estamos juntas, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.